Fala pessoal, tudo bem? Que prazer que eu estava aqui de vocês, do nosso Papo Saúde, aquele bate-papo interessante onde conversamos principalmente sobre saúde, sobre pessoas e sobre possibilidades de termos um mundo melhor, uma empresa melhor e, por que não, uma cidade melhor. Pensando nisso, a nossa querida Unimed Itaúna traz sempre convidados maravilhosos. E hoje estamos recebendo ele aqui, que é um especialista em segurança e principalmente também, por que não, em saúde do trabalhador. Seja bem-vindo, Marco Antônio. Obrigado, um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, representando, a Unimed Itaúna. Excelente, a Unimed está sempre trazendo pra gente aqui convidados muito especiais e, claro, vocês já estão vendo, o nosso parceiro aqui, inclusive, está usando uma cor muito bonita, que é a cor verde, e nós estamos em abril, então nós vamos falar sobre o Abril Verde. Marco Antônio, chega junto e fala pra gente sobre esse Abril Verde, o que é o Abril Verde? O Abril Verde, ele é uma campanha de prevenção, em segurança do trabalho e também em saúde ocupacional, Ele traz esse formato, esse âmbito de informações numa campanha linda sobre conscientização nesses quesitos. Ô Marco, as empresas têm se preocupado mais com essa questão da saúde como um todo. A gente sabe que, historicamente, a saúde ocupacional ela sempre foi vista, ou durante muitos anos ela foi vista como uma burocracia, um problema, as empresas tinham dificuldade, tinha todo um investimento e a gente sabe que isso é fato, mas hoje me parece que isso tem mudado. Você que tem atuado bastante no mercado nesse sentido, as empresas estão mais conscientes realmente e os colaboradores também de que a saúde ocupacional precisa ser completa? Sim. Marciliano, no âmbito todo, a saúde ocupacional, como também a legislação vigente no nosso cenário, ela tem se atualizado bastante, buscando ainda mais essas preocupações relacionadas ao acidente de trabalho, que hoje milhares de trabalhadores se acidentam ainda dentro das empresas, Então, nessa preocupação, nessa constância, hoje diversas empresas, milhares de empresas estão preocupadas com o trabalhador ali, naquele momento que ele chegou na empresa para exercer sua profissão ali, da melhor forma e com segurança. Ô Marcos, essas campanhas, e é interessante porque as cores, elas marcam uma presença muito grande. Sim. Nós recebemos aqui diariamente ou semanalmente, nós recebemos aqui campanhas com Outubro Rosa, Novembro Azul, e a parte empresarial agora vem trazendo isso também das cores nessa parte da segurança. É uma proposta mesmo demarcar e deixar claro para as pessoas e chamar a atenção quando se faz uma campanha desse tamanho? Sim. A cor, ela traz ali um significado, dentro desse significado, ela traz um propósito ali para as empresas poderem abranger aquele quesito ali, principalmente voltado à saúde e à segurança. O Abril Verde é uma conscientização de segurança, mas também tem o Maio Amarelo, Outubro Rosa, que é voltado, Maio Amarelo ao trânsito, Outubro Rosa ao contexto ali de saúde, preocupação com o funcionário, Então, hoje, a simbologia dessas cores, sim, elas marcam presença fortíssima dentro de uma demonstração para cada trabalhador entender o propósito ali, daquela metodologia que precisa ser aplicada em termos de conscientização. Marcos, os treinamentos, as capacitações, os profissionais da área da saúde, a gente sabe que os da Unimed fazem muito bem isso, eles hoje são muito melhor aproveitados dentro das empresas, eles são muito bem vistos dentro da empresa. Você tem acompanhado isso aí e você tem uma realidade também de Itaúna e uma realidade do Brasil. Depois você estabelece um paralelo para ver como é que nós estamos aqui na nossa região em relação ao país como um todo e até o estado. Ô Marciliano, essa é uma pergunta assim, fundamental, que eu falo que dentro de um contexto de treinamentos, nós que somos professores, nós que estamos dentro de sala de aula ali, dando o melhor ali para o aluno, para ele entender de forma simples e objetiva, eu tenho 3 palavras que eu sempre carrego comigo, é aquilo que eu preciso, que a gente sempre passa: planejamento, organização e execução. Quando a empresa faz um bom planejamento daquilo que ela precisa levantar, principalmente numa capacitação em equipe, a organização dela, ela é consequência. E automaticamente ali a execução vai sair eficaz.
Agora, quando a empresa ela tem uma dificuldade de planejamento, a grande risco da empresa não estar organizando e a grande risco da empresa estar executando de uma forma errada, que isso pode gerar um acidente de trabalho, como também uma doença ocupacional. Então, planejar, organizar e executar, a gente carrega isso todos os dias, tanto na nossa vida pessoal, que a gente faz isso diariamente, como também na nossa vida profissional. A gente já sabe, Marcos, que a Unimed Itaúna se preocupa com a prevenção. Do ponto de vista do cidadão que já fez adesão ao plano e assim por diante. Dentro das empresas, a prevenção do acidente, a prevenção da saúde ocupacional é ainda o melhor caminho? É muito mais caro a correção do que a prevenção? Conta pra gente dessa experiência. A prevenção é sim o melhor caminho, né? A gente tem visto, né, muitas empresas com pensamentos assim um pouco fechados em tratar segurança como custo. Uhum. E segurança no trabalho, dentro da Unimed e em vários outros âmbitos dentro de empresas, ela não é custo, ela é investimento. Porque uma boa equipe que ela foi investida em treinar, ela foi investida em educar, mostrar os propósitos ali do risco e perigo, aquilo que você tem na sua atividade todos os dias. A equipe ela demonstra entregar resultado, porque realmente ela conhece do âmbito da sua metodologia aquilo que precisa ser aplicado. E quando gera-se acidente de trabalho, automaticamente você perdeu um membro da equipe. Só que o serviço não vai parar. Outra pessoa vai vir assumir essa posição e ali você pode ter percas ali de mão de obra, que é além do acidente ou doença ocupacional, mas também percas de entrega de resultado, porque ali vai começar um novo processo, a pessoa vai estar treinando novamente, vai estar conhecendo um serviço novamente, então o processo dela não vai ser entregue. Ô Marcos, eu posso então entender que essa nova geração, porque a gente vem de uma cultura que achava que essa coisa de segurança no trabalho, de segurança ocupacional, de avaliação psicossocial, era uma grande besteira. Você acha que essa geração que está chegando agora é uma geração mais consciente? E eu posso entender que essa geração vai escolher empresas que tiverem o melhor programa de saúde e segurança para trabalhar? Ô Marciliano, esse aí é um dos maiores desafios, né? Dentro do novo cenário dessa geração que está chegando, que entender os propósitos, né? Tanto é que atualmente nós temos aí uma NR, que é a NR número 1, que fala aí da saúde mental. Ela está entrando agora em vigor recentemente agora em maio, né? Com a nova atualização dela. Então muitas empresas vão ter esse desafio de conscientizar, de educar os seus profissionais nessa nova geração, de estar aceitando. Porque essa metodologia de ser aplicada, num contexto geral, é prevenção. Você tem que trabalhar a prevenção todos os dias. Prevenir, prevenir, prevenir. A partir do momento que a empresa recua e ela passa a só corrigir, 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 o nível de acidente, o nível de doença ocupacional, ele vai crescer. Isso é fato. Então, por isso que hoje segurança do trabalho, ele é prevenção. A gente trabalha sempre com ato prevencionista. O ato prevencionista, ele demonstra ali um resultado, aquilo que a gente precisa corrigir todos os dias os processos, entender os processos com um âmbito muito grande sobre segurança e saúde ocupacional. Eu sempre gosto muito de falar, dentro do contexto, até mesmo dentro da equipe da Unimed, que segurança é o melhor caminho de volta para casa. E sempre vai ser. Segurança é o melhor caminho de volta para casa. Todos os dias, milhares de trabalhadores saem de casa com um único objetivo: sair de casa para trabalhar. E sempre vai ter alguém te esperando no final do dia. Você voltar do trabalho. Então, esse é uma temática que todo mundo que trabalha nessa área, como autoridades como você, vem trabalhando, né? Essa questão de voltar para casa, porque a gente sabe que os acidentes ou as doenças, elas não afetam só a pessoa, elas afetam o meio delas todos. Marcos, empresa pequena também precisa fazer segurança? Como é que ficam as empresas pequenas? Porque às vezes a gente espera ser grande para fazer ações de grande porte ou até para ter recurso. Dá para fazer segurança bem feita em empresa pequena? E como fazer? Marciliano, dá sim.
a gente consegue fazer, primeiro de tudo, é entender o cenário da empresa, aquilo que ele chama de pequeno. Ótimo. Entendemos o cenário dessa empresa pequena, nós vamos entender os riscos que o pequeno tem. Entendendo os riscos que o pequeno tem, a gente começa com um planejamento. Planejando, passando da melhor forma, de uma forma simples e objetiva, aquilo que está dentro da legislação, aquilo que ele deve cumprir como empregador, né? Que a gente sabe que a partir daquele momento que o funcionário ele vira CLT, ele tem que cumprir as obrigações de empregador com o funcionário. Então é algo que o pequeno não pode fugir, não deve fugir, porque é uma obrigação trabalhista. Uma vez que ele não cumpre, ele está exposto a responder penalizações, né? Então, o pequeno, muitas das vezes, ele tem riscos grandes, porque muitas das vezes eles têm ali uma empresa pequenininha que ele está entregando serviços, mas o funcionário, muitas vezes, ele não tem uma orientação, ele não tem um EPI adequado, ele não tem um treinamento específico para a atividade, ele simplesmente está entregando o resultado, mas em algum momento esse resultado ele pode falhar. E aí começa o problema que pode vir o acidente ou até mesmo agravar uma doença ocupacional. Ô Marcos, e eu tô vendo aí você, inclusive, com a camisa da Unimed, você hoje presta um serviço diretamente para a Unimed, e é engraçado, porque quando a gente olha para a estrutura da Unimed, uma estrutura de prestação de serviço, tudo muito bonito, tudo muito novinho, na nossa Unimed aqui de Itaúna, que é maravilhosa, e a gente às vezes imagina que não tenha riscos, né? E aí a gente fala assim, pô, por que todo esse cuidado de segurança num ambiente absolutamente, aparentemente controlado? A gente sempre imagina ambientes mais hostis, né, metal mecânico, lugares mais pesados, químicos e assim por diante. Existe a necessidade de um trabalho de segurança em todos os ambientes, inclusive em ambientes assim tão confortáveis, certo? Certo. E como é que esse trabalho acontece nesse tipo de ambiente? Quando a gente assumiu a Unimed recentemente, né? Então, quando eu cheguei na Unimed, a gente fez um estudo internamente daquilo que a Unimed já tem de segurança do trabalho, né? Que inclusive as entidades fazem um excelente trabalho junto à Unimed. E a gente fez esse estudo, a gente identificou possíveis ações para agregar esse estudo, né? Para trazer ainda mais segurança para a equipe. Hoje a Unimed ela tem uma equipe totalmente exposta, que ela tem riscos diante da atividade, que isso precisa ser controlado. Hoje nós temos um pronto atendimento aqui em Itaúna, né, da Unimed. Ah, bem verdade. Então a gente tem profissionais que estão na linha de frente ali, dentro do contexto de risco, né? Então a gente trouxe essas metodologias. Recentemente iniciamos um bom trabalho agora de capacitação ainda mais com a equipe, em alguns pontos, para a gente trazer ainda mais conhecimentos à equipe de forma abrangente. A Unimed ela está passando por mudanças, né, que está chegando aí com a nova sede, então tudo muito novo e a gente está preparado para trazer de forma ampla e melhor esse contexto de segurança, aquilo que a gente também precisa agregar, as novas modernidades do cenário, né? Então, hoje a Unimed ela tem uma equipe especializada na área de saúde, mas também a gente tem uma equipe lá do setor administrativo, né? Sim. Que também tem riscos. Eu falo que hoje muitas empresas não atentam, no setor administrativo não tem risco. Claro que tem muito risco. Um dos riscos de grandes potenciais é a ergonomia. Sim. A ergonomia dentro do setor do trabalho, o ajuste ali do seu posicionamento, do seu posto de trabalho, da sua mesa, da sua cadeira, do seu teclado, do seu computador, tudo isso envolve ergonomia, né? Então, diante disso aí, a gente trabalha de uma forma aí que a equipe agora, a gente está agregando ainda mais conhecimentos abrangentes aí na área de segurança e para também prevenir que os colaboradores da Unimed não acidente e também, de uma forma preventiva, traga para eles mais conhecimento. A data do Abril Verde pode ser um grande marco para as empresas começarem campanhas, e essas campanhas envolvem banners, envolvem ações internas, envolvem dinâmicas, palestras. Como é que funciona para se aproveitar uma data dessa, Marcos? Ô Marciliano, essa data do Abril Verde, a gente vê grandes empresas fazer grandes eventos. Sim. Mas a gente também vê pequenas empresas fazendo de uma forma simples e objetiva.
Eu falo que o importante é fazer, é acontecer. Levar para o funcionário o conhecimento sobre o Abril Verde, agregar a eles valores sobre a segurança no trabalho. Então, um simples procedimento que pode ser feito dentro do Abril Verde, um exemplo, um DDS, um diálogo diário de segurança. Ali você reúne a sua equipe, você fala sobre o Abril Verde, você coloca propósitos, mas se a empresa tiver oportunidade de divulgar um banner, de fazer uma gravação como essa, de levar um profissional, né, que seja o Marciliano Coelho, para falar ali, ó, sobre o Abril Verde, que seja um psicólogo, que seja um profissional voltado a essa área, ela pode agregar sim mais valores. Ela vai agregar sim mais valores. Mas se a empresa hoje não tiver um investimento para investir num profissional, ela também pode fazer de uma forma simples. O importante é fazer, é acontecer. Perfeito. Ô Marcos, o que a empresa ganha? Vamos pensar numa empresa que não tem cultura de segurança, seja ela ocupacional, física, biológica, química, enfim, não importa. Tenta montar um paralelo para o nosso ouvinte aqui do Papo Saúde, o que ganha uma empresa quando ela tem um serviço, ou ela tem uma atenção de segurança, ou ela tem embaixadores de segurança, ou ela tem um trabalho como é feito pela sua empresa. Enfim, o que ganha uma empresa quando ela tem? Porque ela vai ter um custo, ela vai ter um investimento, conforme você diz. Tá, mas para ela fazer esse investimento, qual é a contrapartida? No que se transforma uma empresa quando ela tem um setor ou um trabalho de saúde e segurança bem implementado? Quando a gente tem essa missão, né, de levar, de trazer esse propósito, o primeiro ganho da empresa é 0 acidentes. A nossa primeira missão é não acontecer acidentes. Só que hoje, você falar de não acontecer acidentes, isso é muito difícil. Primeiro, porque um acidente é algo inesperado. Você não espera um acidente. Uma falta de atenção, uma falta de foco. Uma pessoa com distúrbio mental, um transtorno mental, que ela não tem percepção dos riscos daquilo que ela está exposto muitas vezes. Uma falta de capacitação, uma falta de orientação. Isso tudo é perca, porque automaticamente a empresa ela vai se responsabilizar pelo acidente ou pela doença ocupacional que ali vai acontecer. Então, dentro desse propósito, o primeiro passo a se desenvolver é trazer uma cultura de segurança objetiva. Trazer uma cultura de segurança sólida. Trazer uma cultura de segurança ali aplicada. Mostrar para a empresa que a segurança do trabalho ela é importante. Uma das coisas, Marciliano, que a gente sempre esbarra, principalmente quando a gente tem que conversar diretamente com a diretoria, que a diretoria muitas vezes não aplicou segurança em momento nenhum, está trazendo isso para a sua empresa, e muitas vezes é incomodar, né? Por que você vai preencher esse papel? Você vai perder 10 minutos desse papel? Não. Você vai preencher esse papel porque isso aqui é uma análise de risco antes da pessoa executar uma atividade. Então aqui eu ganho o quê? Ele está ganhando segurança. Eu consigo enxergar antes de executar. Então, muitas vezes você tem que propor isso para a diretoria, no âmbito total, que segurança do trabalho é preciso, segurança do trabalho é obrigação, segurança do trabalho é investimento. Né? Então, dentro desse contexto, de forma geral, esse é o principal ganho da empresa. A empresa ela está ganhando quando ela está trazendo uma consultoria, quando ela está buscando profissionais, porque uma das metodologias que eu sempre uso ela está saindo da bolha. Ela está saindo da sua zona de conforto. Uma vez que você está na zona de conforto, está tudo bem. Mas na hora que gere um problema, e é difícil de contornar esse problema, principalmente se for um acidente de grande magnitude, que vai envolver outros órgãos de autoridade, que vai fiscalizar aquela empresa, e muitas vezes a empresa vai se encerrar. Eu falo que todo dono de empresa, ele já teve um sonho. Sonho de ser empreendedor, sonho de ser o dono da empresa, né? E muitas vezes esse sonho, ele só tem a visão de acontecer, de sonhar, entregar. Mas por trás desse sonho existe uma metodologia de exposição ali que chama segurança.
Porque o funcionário dele que está ali entregando o resultado, que é o coração da empresa, ele precisa ter segurança para ele continuar entregando resultado. Perfeito. Ô Marcos, bom, a gente está aqui tendo o exemplo, né, da Unimed, encabeçando aí essa campanha maravilhosa aí do Abril Verde, e enfim. Minas Gerais, Itaúna, como é que se posiciona do ponto de vista de segurança? Se as nossas empresas aqui, por tudo que você conhece, elas estão fazendo o dever de casa direitinho? Minas Gerais, e eu sei que você roda o Brasil, como é que é? Tem muita diferença? Alguns estados e alguns lugares ainda estão com menos preocupação com isso? Ô Marceliano, eu acho que menos preocupação, eu acho que não, porque é de uma forma geral a cobrança, né? É de uma forma nacional. Só que existem uns desafios muito grandes. Minas Gerais, como eu atendo hoje várias empresas em Minas, eu vejo uma cobrança muito pesada, uma cobrança bem legal ali na área de segurança, sabe? Claro que tem uns ou outros que ainda está na corda bamba. Mas fora do estado, eu vejo alguns desafios. Ainda de melhoria, de cobrança, de fiscalização, sabe? Para ainda abranger mais a parte de segurança. Então, fora do estados aí, em alguns estados eu consigo observar uma possível melhoria. Agora, Minas, a gente tem um nível de cobrança muito, muito grande, né? Principalmente as grandes empresas hoje, elas estão cobrando muito dos agregados, dos terceirizados, né? A segurança do trabalho, que era algo que muito lá atrás, né? Cobrava, sim, mas não tinha uma cobrança tão mais assim, rígida. Hoje não, hoje a cobrança ela está mais pesada porque hoje nós temos alguns órgãos que cobram deles, né? Então, por exemplo, depois que o E-Social, que é um programa do governo, entrou, então isso se tornou obrigatório para todas as empresas, né? Então, a partir desse momento, se o grande precisa, ele tem que cobrar do pequeno para que ande junto com o grande. Então, e fora outros contextos, que nem essa nova atualização da NR1, que é um desafio muito grande, né, para muitos empresários, mas eu vejo ela com bons olhos que de forma a gente busque realmente a prevenção. Falar da saúde mental, você, né, como psicólogo, sabe muito bem que é desafiador para muitas empresas. Essa atualização da NR1, Marceliano, até aproveitando esse gancho, eu não vejo ela como nova. Eu vejo ela que é algo que a gente já vivenciava com ela todos os dias, né? Agora, o dificultoso tá sendo o entendimento dela para colocar dentro da documentação, mas é algo que não é nada novo. Então, assim, as empresas, sim, têm que cumprir esse papel, têm que trazer a melhor forma, a melhor cultura de segurança, mostrar que saúde mental é algo muito sério, a gente precisa tratar ela, porque se você não trata esses contextos da NR1 sobre saúde mental, assédio moral, violência no trabalho, assédio sexual, né? Esse contexto ele gera, sim, o acidente de trabalho e doença ocupacional, não tem como fugir. Eles estão atrelados, né, Marcos? São atrelados. Ô Marcos, me fala uma coisa, a sociedade, ela sempre teve uma resistência muito grande contra fazer o exame admissional ou realmente falar o que sente no exame admissional por medo de não ter um emprego, alguma coisa, e também de utilização dos IPIs. Nós temos aí vários acidentes, né, que são provocados por falta de uso do IPI. A empresa às vezes fornece, a pessoa não usa e assim por diante. Como é que está isso nesse momento, né? Existe uma conscientização maior por parte do colaborador em relação a isso também? A fazer o exame direitinho, falar do que está sentindo, desde o exame admissional, o periódico, e também utilizar o IPI? Sim. Hoje a gente tem uma cobrança muito grande em relação aos exames, porque elas estão vinculadas ao E-Social. Então não tem como fugir dela. O seu admissional, o seu periódico, mudança de função, demissional, retorno ao trabalho. Então, tudo isso ele está vinculado ao E-Social, que ele é a plataforma do governo de gestão, principalmente onde que ela faz a gestão de saúde e segurança. Agora, quanto ao uso de EPI, isso passa-se de um planejamento, Marceliano. Algumas empresas elas têm grande dificuldade de fornecer o EPI correto.
Algumas empresas ela têm grande dificuldade de fornecer o EPI correto. Por que isso? Hoje nós temos documentos de segurança que avaliamos de uma forma clara e objetiva o risco de cada funcionário de acordo com o cargo que ele exerce dentro da empresa. Diante dessa avaliação desse cargo, a gente consegue identificar os riscos que ele tem e dentro desses riscos a gente consegue aplicar as metodologias de forma administrativa, de forma coletiva e de forma individual. De forma individual a gente entra com a parte dos equipamentos de proteção individual. Hoje existe no nosso Brasil, no nosso cenário mundial, diversos tipos de EPIs. Vários, diversos. E dentro desse hábito, dessa colocação desses EPIs dentro da empresa, uma das coisas que o empresário ele tem que entender por isso que eu falo que segurança é investimento, uma consultoria é investimento. Se você fornece o EPI errado, vamos lá, eu tenho lá uma fonte lá de ruído muito grande. Se eu forneço um protetor auricular que ele não é eficaz naquela zona de ruído, o funcionário ainda, mesmo ele utilizando o protetor auricular, ele vai ficar doente. Porque o ruído não foi eficaz com a atividade dele, dentro do ambiente dele, com a zona de ruído muito alta. Esse é um exemplo. Agora, os demais EPIs é a mesma coisa. Se dentro daquilo que o funcionário ele exerce, se aquele EPI não foi eficaz à atividade dele, ele pode ter um acidente e o EPI não proteger, como também ele pode ter um acidente ocupacional, ou seja, uma doença ocupacional, mesmo ele utilizando o EPI não vai ser eficaz. E ainda ele vai continuar doente. Ô Marcos, e me conta uma coisa importante aqui. O que as pessoas confundem muito, né? O que é de responsabilidade da empresa e o que não é. É responsabilidade da empresa ter ali todo o seu acompanhamento, as condições de trabalho seguras, a cultura de segurança sendo praticada, a periodicidade das medições sendo feitas. É muito comum o colaborador transferir para a empresa alguma coisa que é de ordem pessoal e colocar na empresa? E como é que todo esse trabalho ajuda a empresa nessa hora? Ou, né, mostra que realmente a empresa falhou? Como é que é isso? Ô Marciliano, essa é uma pergunta assim, espetacular, sabe? Isso aí é algo muito claro, que hoje eu faço treinamento Brasil todo, rodo o Brasil todo, né? Semana passada eu estava no Mato Grosso, né? Então, assim, é algo assim que existe lá na NR1, a primeira NR, hoje nós, dentro da nossa legislação, nós estamos com 38 normas regulamentadoras, né, que são as NRs. Dentro da NR1 tem um documento lá que ele consegue abranger isso aí que você me perguntou, que chama Ordem de Serviço. Uhum. Esse documento que chama Ordem de Serviço, ali eu falo que a segurança no trabalho, ela começa na porta da empresa. A partir do momento que o cara passa para dentro da empresa, começa a segurança do trabalho. Uhum. A gente tem grande dificuldade quando o trabalhador, né, a gente já presenciou várias vezes, do trabalhador vai para dentro da empresa, não tem treinamento, não tem orientação, tem um EPI lá, que muitas vezes o EPI não é eficaz, e quando a gente chega, a gente aborda toda essa cultura errada para a diretoria, ela fala assim, como assim? Como assim que está errado? E muitas vezes a gente tem uma resistência muito grande em explicar o que é o certo, né? Então a NR1 ela traz ali em todo um contexto. O que é um contexto desse documento? O cargo, uma descrição da atividade, aquilo que ele faz dentro da empresa, para depois ele falar assim, eu não sabia o que era isso, não sabia o que era aquilo. Uma boa integração, os direitos e deveres da empresa com ele, os direitos e deveres dele com a empresa e vice-versa, os riscos que ele tem exposto àquela atividade, as normas e regras da empresa, ou as 10 regras de ouro da empresa, tudo voltado a um só documento, porque ele dá uma abrangência muito grande daquilo que ele precisa de entender qual que é o propósito da empresa em termos de segurança. Então, quando a empresa ela monta uma integração eficaz, um documento muito bem elaborado, um vídeo institucional que mostra ali a clareza da empresa, que não é somente ir lá e apresentar, isso está muito longe disso, precisa de entregar algo maior, o funcionário, quando ele chega na empresa, ele chega com outra visão, ele chega com uma visão de conhecimento. Eu falo que o primeiro dia de trabalho,
Muitas das vezes ele é o mais perigoso da empresa, principalmente quando o funcionário não conhece a empresa e os riscos que a empresa tem. Então ele pode se tornar ali o mais perigoso da empresa. Marcos, e agora falando assim, de forma muito importante, é muito bom quando a empresa tem, assim como a Unimed, e abre esse espaço, porque assim, existe uma responsabilidade profissional e uma responsabilidade civil em relação à segurança do trabalho e criminal, né? Então, assim, é muito sério esse cuidado com a segurança, tanto para o empresário, quanto para o técnico em segurança, quanto para o engenheiro, enfim. Essas três forças, esses três poderes, eles precisam realmente serem firmes com a questão da segurança, porque caso aconteça um sinistro, dá muito trabalho, né? Tem que responder isso, às vezes, até pro resto da vida, né? Justamente. A responsabilidade civil e criminal ela é muito pesada, sabe? E ela tem que ser muito pesada, Marciliano, para que mostre a verdadeira força da segurança. Aquilo que tem que ser feito, aquilo que tem que ser desenvolvido. Segurança do trabalho, ela não é jeitinho, né? Tem muita gente que quer dar um jeitinho, mas ela não é jeitinho. Hoje, por exemplo, quando a gente faz esses trabalhos, eu deixo muito claro que, principalmente com a minha pessoa, eu sou muito profissional e aqui eu quero fazer o melhor caminho de segurança. Eu quero trilhar o melhor caminho de segurança. Mas que sozinho, muitas vezes, a gente não consegue. Sozinho a gente não consegue. A gente precisa de uma estrutura num todo. Cada um com as suas responsabilidades, cada um com as suas obrigações, porque a responsabilidade civil e criminal, ela esbarra sim na área de segurança, mas ela também leva mais gente com ela, principalmente na tomada de decisão. A tomada de decisão, muitas vezes, se ela for errada, vai dar muito errado. Uhum. Ô Marcos, e essas campanhas, né, como a gente está enfatizando aqui, e aproveito para agradecer muito a Unimed por abrir esse espaço para a gente falar aí, trazer um especialista sobre o Abril Verde, assim, isso é uma conquista para vocês que têm essa militância da segurança, né? A gente vê ações sendo realizadas aí, parece que é dia 28, né? Alguma coisa nesse sentido. Tem um dia específico, que é o dia dessa conscientização. E assim, a gente tem visto que várias empresas vão fazer ações, como palestras, os DDS que você dizia. Essa é uma vitória mesmo da saúde, né? Da saúde de uma forma geral, da saúde e da segurança. Você vê assim também? Ô Marceliano, eu vejo, né, com os olhos assim, cheios de brilho, porque sim, é uma vitória. É uma vitória muito grande nesse momento de parar o trabalhador da sua atividade e trazer para ele, olha, aqui eu abri o verde, é uma conscientização de segurança do trabalho e saúde ocupacional. Falar desse momento para o trabalhador é gratificante demais, cara. Quando a gente olha ali no olhar de cada trabalhador, né? A gente que tá na frente, muitas vezes ali, dando o nosso melhor, fazendo acontecer ali. E aí você vai, por exemplo, né? Uma palestra motivacional ali sobre a Abril Verde, você vê as lágrimas descendo, você mostrar o verdadeiro propósito de segurança para dentro da empresa, isso é gratificante demais. Por quê? Hoje, quando a gente envolve a segurança com a família, a gente toca mais. A gente vai ali no coração do cara, mostra para ele que isso é uma conquista muito grande. Ele praticar a segurança todos os dias. Ele precisa dessa missão, ele precisa desse hábito. Todos os dias a praticar a segurança, né? Então, assim, isso é uma conquista que a gente só agrega, a gente só troca valores, né? Junto com cada colaborador ali, ele conta uma experiência, a gente trabalha nessa experiência para agregar valores. Então, assim, a Abril Verde chegou para trazer uma inovação, para agregar essa forma de condução de segurança ainda mais dentro da empresa, para não esperar somente um evento da empresa, para não esperar somente um treinamento que vai acontecer durante o ano. Então, ali no mês de abril, a gente tem sempre uma missão ali de trazer esse propósito de segurança. Não só o mês de abril, mas todos os meses do ano. Ô Marcos, podemos dizer então que
as empresas que estão trabalhando, assim como a Unimed, todas essas campanhas que são de conscientização, principalmente em relação à saúde e segurança, elas estão contribuindo para que a gente tenha um mundo melhor. E aproveitando a sua presença ilustre aqui, cara, deixa uma mensagem, deixa uma convocação, deixa aí uma marca do Marcos, da Unimed, né, da Unimed Itaúna, sobre o Abril Verde, e deixa um convite importante para as empresas que ainda não aderiram a essas campanhas, para que elas possam aderir, meu amigo. O meu convite aqui é que, né, você reflita sobre todos os colaboradores que estão ali no coração da sua empresa, entregando resultado, entregando todos os dias ali algo de melhor, com segurança, né? E eu carrego esse lema, eu sempre falo, Marciliano, que a gente é o piloto da nossa história, né? Sim. Se a gente encerra a nossa história, automaticamente o livro se fecha. Então, tem uma frase que eu sempre coloco, que é: ter segurança do trabalho é a arte de preservar a vida. Então você tem que ser o artista da sua história, o artista, aquilo que você precisa. E para você voltar para sua casa, para você voltar para sua família todos os dias, dar um abraço no seu filho, beijar sua mãe, beijar seu pai, agregar esses valores, né, que isso a gente não pode perder nunca. A família é o nosso bem principal que nós temos, e a segurança, ela convive com a família, para que assim você volte para casa com segurança. Então, essa é uma mensagem que eu quero deixar, que aproveite esse momento do Abril Verde, convide a Unimed, para que a gente possa ajudar vocês, contribuir talvez com ali uma ajuda de uma forma tranquila, né? Para você fazer de melhor aquilo que você tem um propósito muito grande, que é devolver o seu funcionário todos os dias para a sua casa. Então aproveite esse momento do Abril Verde, faça acontecer. Senhoras e senhores, recebemos aqui no nosso Papo Saúde da nossa querida Unimed Itaúna, ele especialista em segurança, desenvolvimento e, claro, também professor, palestrante e especialista na segurança humana, Marco Antônio. Muito obrigado, Marco Antônio, pelas suas orientações, pela sua consultoria e principalmente, né, pela sua independência e principalmente militância com a segurança. Espero vê-lo em breve, sempre com muita saúde e com muita segurança. Obrigado, Marceliano. Obrigado, Unimed Itaúna, por esse momento, né, para a gente compartilhar um pouquinho da nossa história e seguir em frente. Segurança é o melhor caminho de volta para casa. E é isso aí, para você que nos acompanhou, Papo Saúde, Unimed Itaúna, a sua informação a um clique de você. Até o próximo episódio e até mais.